Fala pessoal, boa noite aí a todos que estão nos assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde para você aí depois que vai assistir a gravação. Hoje é um momento bem bacana aí, bem especial para nós. Dando sequência aí, né, à nossa programação de lives, né, que a gente iniciou recentemente aí no nosso canal do YouTube. Hoje, uma presença ilustre aí, abrilhantando esse nosso programa, né? Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre inovação, né? A cadeia de cogumelo vem crescendo muito, vem avançando muito no mundo e no Brasil não deixa de ser diferente. Hoje a gente vai ter a honra e vai ter o prazer de conversar com o Dr. João Furlan, né? Com certeza aí um dos principais nomes da fungicultura brasileira, né? Um cara que vem ajudando a muitos produtores aí a iniciarem, a aprimorarem o cultivo de cogumelo. E nós, né, nós da Farmbox somos provas vivas disso, né? Fomos e somos clientes do João aí, vira e mexe, a coisa aperta para o nosso lado, aí a gente precisa recorrer aí aos especialistas, né? E o João é o cara que, além de ter ajudado a gente lá no início, né, a desenhar os projetos e tudo mais, quem nos apoia aí no dia a dia, né? Então, acredito que o João seja conhecido aí de muitos de vocês aí que são estudiosos ou já estão na cadeia da fujicultura, mas para quem não conhece, é um grande especialista aí, né, com mestrado e doutorado na área, tendo tido a oportunidade, né, de fazer boa parte da sua formação aí em um dos principais centros, né, de fujicultura que a gente teve no Brasil, né, João? Depois a gente pode até falar sobre isso, né, um centro que hoje diminuiu um pouquinho a sua atuação, né? Sim. Que é a Unesp de Botucatu, né? É um centro que formou muita gente, ajudou muita gente, né? E o João vem dessa escola. E o João faz aí projetos, faz trabalho de consultoria, de extensão, né? Sempre muito ligado nessa área no Brasil e também em empresas do exterior, né? Então, a gente sabe que a cadeia da fujicultura acaba estando mais desenvolvida muitas vezes em outros locais, aí na Europa e Ásia, e o João consegue trazer para nós essa experiência. Mas aí, João, muito melhor do que eu ficar falando aí sobre você, né? Fica à vontade, seja bem-vindo, né? Obrigado pela sua presença, né? Para nós é motivo de muito orgulho, é uma honra bastante grande aí te receber. E fica à vontade, se apresenta para o pessoal, comenta um pouquinho aí sobre o seu trabalho, que na sequência a gente começa a abordar aí os temas relacionados à inovação. Muito obrigado novamente. Legal, Guilherme, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer, né, poder participar de eventos assim, né, que a gente pode transmitir um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência, né? E acho que você resumiu aí de forma bem legal o que eu faço, né? Em resumo é isso, né? Eu vim da academia, também já fui produtor e eu gosto de tentar colocar a ideia da academia em prática na vida do produtor por já ter passado por essas duas vertentes, vamos dizer, né? E como eu tive a oportunidade de, graças à pós-graduação, né, poder sair um pouco para fora do país, visitar algumas novas tecnologias, né? E não só ver as tecnologias de fora do país, mas eu também, durante muito tempo na pós-graduação, fui consultor pelo Sebrae. Né? A gente fez a modalidade Sebrae Tech, então a gente visitou muitos produtores pelo módulo de cogumelos, né, que era uma divisão muito importante que, vamos dizer, que alavancou muito a fungicultura, a pesquisa da fungicultura no país, e a gente fazia muito trabalho de extensão rural. E então isso deu a oportunidade de entender a dificuldade dos produtores, né, e trazer a realidade de novas tecnologias para o que a gente vive aqui no país, porque não é, né, só trazer ali a Holanda para cá que não vai resolver, né? A gente precisa adaptar a situação, né? Acho que essa que é a ideia. Então eu tento trazer essa realidade, tentar adaptar com o que a gente tem em mãos e melhorar cada vez mais, né? Mas é isso, muito obrigado pela oportunidade e vamos dar sequência. Legal, João. E você atua nesse segmento aí há quanto tempo? Qual que é a sua jornada aí de experiência? Eu venho desde 2007, né, trabalhando com a fungicultura, eu fiz minha monografia, não sabia muito bem o que seria da minha vida com os cogumelos aí no início, né, da graduação. E aí fui descobrir os cogumelos, foi a Flávia de São Pedro Brunos que me iniciou, depois eu fui com a Fungiflora. E aí fui cada vez trilhando mais o caminho, né, até que hoje eu consegui, né, focar e ficar única e exclusivamente, vamos dizer, como se fosse um coach, né, dos produtores, né? Porque até então, até 2016 eu tentei conciliar a produção com a assessoria, né? E
a gente vê que é muito difícil, porque é tipo cuidar de um bebê, né? A produção, né? Pior do que cuidar de um bebê. Exige muito cuidado, muita dedicação. E é difícil a gente cuidar do nosso próprio filho e do filho de mais um monte de gente. Então eu resolvi focar e direcionar, né? E assim, pra mim eu produzo, né? Como um hobby hoje, porque eu não consegui parar. Mas o foco realmente é a escala comercial e industrial para os produtores, né? Desde 2007 que vem desenvolvendo esse trabalho. Né? Já tem uma jornada bastante grande, né? Nós aqui estamos engatinhando ainda, né? O Unbox vai completar 2 anos agora em maio, e então é sempre legal, né? Meu pai já dizia, né? Para aprender e respeitar os mais velhos, né? Então isso é bem bacana e é bem pertinente aqui para a situação. Aí, João, assim, entrando já no nosso tema, né? Que é a questão da inovação, né? Você, então, desde já há bastante tempo aí acompanha os produtores. Como que você tem visto a aderência a tecnologias, a busca, né, por modelos de produção inovador, por ferramentas e tudo mais aqui no Brasil? Você percebe que no passado era um cultivo um pouco mais rústico, estruturas mais simples, e aí as práticas de cultivo, a estrutura em si acabou evoluindo, assim como a cadeia, assim como o mercado da fungicultura. Como que você vê essa questão? Eu acho que assim, evoluiu com certeza, né? Não evoluiu ao mesmo passo que os países mais desenvolvidos evoluíram, mas evoluiu muito bem, né? Porque 10 anos atrás a gente não tinha muitas opções, né? De cursos, de maquinário, né? De, vamos dizer, de materiais mais específicos para produção, né? E assim, a gente está vendo que cada vez mais tem mais empresas especializadas no ramo, né? Para diversos equipamentos de várias áreas do cultivo, desde do shimeji, no composto, por shiitake, na parte de laboratório tem bastante tecnologia nova, né? E assim, que eu gosto bastante, que mudou muito essa perspectiva, né, principalmente para salas de produção, né? Porque a maior parte dos produtores hoje do Brasil compram o substrato, né? E cultivam um cogumelo. E essa tecnologia ela vem evoluindo, é legal, né, ver essa evolução, né? Acho que tem alguns equipamentos que fizeram uma diferença muito grande na vida do produtor. Não ainda são muitos produtores que conhecem, né, essas novas tecnologias, mas a gente vai ser forçado automaticamente a aderir a essas novas tecnologias para aumentar a produtividade, como países de primeiro mundo fizeram, né? Por exemplo, um caso que a gente vê na Holanda é que eles são forçados cada vez a ter mais produtividade, porque é muito difícil não só produzir por metro quadrado, quanto você conseguir funcionários para colher o cogumelo, né? Então a gente vai acabar cada vez sendo mais forçado a isso, né? A mão de obra cada vez é mais escassa, cada vez mais especializada, e a gente tem que ser cada vez mais eficiente para conseguir lucrar. Porque se você faz meio de qualquer jeito, é uma coisa que a gente vê constantemente, não só na fungicultura, mas em outros setores, outros segmentos, né? Quanto mais amador, maiores são as chances da pessoa quebrar, né? E não conseguir dar sequência. E eu respeito muito, né? O que vocês sempre prezaram desde o início por essa qualidade e o controle, porque né, você acaba, mesmo fazendo tudo certo, já dá errado, né? E se você faz um negócio, né, um pouco, vamos dizer, normal, né, sem investir muito na tecnologia, acaba sofrendo mais do que deveria. E é difícil ficar sofrendo porque o composto não está produzindo, porque o cogumelo está lento, porque o clima não está ajudando, né? Eu acho que o Brasil ele é um grande produtor mundial e ele conseguiu, né, fazer essa evolução aí na agricultura por conta da agricultura de precisão, né? A gente tem que respeitar também, né, a agricultura de precisão e usar também isso na fugicultura, né? Não podemos ser amador, né, na fugicultura. Se dá pra gente caprichar, né, e ter mais produtividade, por que não, né? E na sua opinião, assim, o que separa o Brasil do Brasil, né? Ou a situação atual do Brasil, comparando aí com os países europeus, asiáticos aí que você citou, e se na sua visão, né, dá para dizer ainda que, sei lá, mais de 50% da fungicultura ainda está nesse modelo um pouquinho mais amador, e não no sentido pejorativo, mas no sentido de estruturas um pouco mais simples, menos tecnificadas, ou se não, se você já vê uma movimentação aí para uma evolução tecnológica? Existe uma movimentação, né? Mas a gente vê que
países de primeiro mundo que conseguiram se destacar na produção, o governo subsidiou grande parte desses produtores, né? Ele fez muitos auxílios, tanto para desenvolver as empresas que fazem as máquinas, quanto para fornecer financiamento para os produtores, né? Foi um trabalho em conjunto, porque o governo começou a ver que isso era interessante para arrecadação de impostos, isso gerava riqueza para o país, né? E eu acredito que enquanto o nosso governo não conseguir entender bem que a fungicultura é um segmento diferenciado como a pesca, né? É um segmento, tem secretaria, né? Tem ministério. A gente vai sofrer um pouquinho, porque a gente vê em outros países mais desenvolvidos empresas muito especializadas. Empresas gigantescas. E aqui ainda não tem muitas. Hoje em dia, temos já algumas. Poderíamos ter mais, mas de 10 anos para cá, mudou muito, melhorou muito a condição do produtor, né? Era muito mais difícil, vem melhorando cada vez mais, mas ainda tá difícil, né? Porque é difícil a parte acessível, né, financeira, né? Para você conseguir chegar nessas tecnologias, mas hoje pelo menos já tem algumas opções, né? 10 anos atrás tinham pouquíssimas opções, né? Legal. E você acha que pode ter uma relação também com o tamanho do mercado? Apesar do Brasil ser um país extremamente populoso, né? Obviamente, milhões de pessoas a mais do que uma Holanda da vida, né? Mas a hora que a gente relativiza isso no consumo per capita, né? O Brasil ainda tem um consumo 10, 15, 20 vezes menor do que esses países. Você acha que também essa questão do mercado seria uma das justificativas? E aí, com o passar do tempo, né? Cogumelo sendo um produto muito bacana, aí, nutricionalmente falando, né? E proteína, sem alergênicos, enfim, toda aquela parte positiva, nutricionalmente falando, que a gente sabe do cogumelo, o mercado brasileiro tende a crescer e se aproximar desses mercados europeus, e aí, consequentemente, essa busca por tecnologias para obtenção de maiores produtividades deve também ser uma constante maior aqui no nosso país. Eu acredito que assim, o crescimento ele é constante, ele é muito intenso, né, da fungicultura no país. E assim, uma das coisas que a gente observa no país é que ele segue uma tendência muito tanto europeia quanto norte-americana, né? A gente consegue ver que a gente puxa muito nessas tendências, né, desses países, né? E como a gente gosta, né, de seguir esses hábitos, né? Não só os hábitos culturais, mas também o que a gente começa a observar são os hábitos de questão de sustentabilidade, né? O cogumelo ele vai muito contra o que a carne faz, né? E assim, a gente vê cada vez mais que a carne ela não é uma opção saudável de alimentação, né? Hoje em dia, a classificação dela pela OMS, ela está mais ou menos classificada na mesma classe que o cigarro, como um produto cancerígeno. Então é um negócio é um negócio que assim assusta a gente, né? Principalmente a carne processada, né? Por conta do colesterol, principalmente a carne de frango, né? Então assim, a gente começa a ficar assustado, a gente começa a buscar mais informações, e a gente vê que o cogumelo é uma coisa que diferencia, né? Essa questão do consumo, né? Para a pessoa ter uma saúde melhor, né? E não só a questão de consumo, mas também a questão do impacto ambiental que a produção de cogumelos causa em relação, por exemplo, com a carne tradicional, né? Eu acho que essas coisas justificam muito a produção. Fora que cada vez fica mais popular, cada vez vai caindo mais no gosto do povo. Questão de restaurantes de comida japonesa que a gente vê cada vez ser mais comum, cada vez mais gente comer, né? E cada vez a gente vê mais pessoas, né? Preocupadas com a saúde e viver mais, né? Acho que é uma união de fatores, né? A gente vê que a produção de cogumelos, ela cresce numa taxa de 15 a 20% anualmente, né? Mesmo com a pandemia, o negócio não para de crescer, né? Claro que tem pessoas que quebram, como em qualquer negócio, porque se você for amador, é difícil você conseguir se manter no negócio, mas dependendo do seu grau de dedicação, quanto mais dedicado você for, assim, as chances de prosperar são muito grandes, porque é a cereja do bolo da agricultura, né? Fungicultura, né? A gente vê que você consegue trabalhar ali, né, num ambiente protegido, controlado, né? Não tem que ficar direto no campo, uma situação bem mais confortável, acredito eu, do que muitas coisas na agricultura, né? Bem mais limpo, né, uma atividade, né? A própria questão dos agrotóxicos também, né? Pode ser adicionada a isso aí tudo, né? Com certeza, porque assim, se a gente fizer tudo certo na produção, investir como vocês fizeram, investir em tecnologia,
você consegue fazer a produção tranquilamente de forma orgânica. É muito fácil de você conseguir fazer com que não seja utilizado defensivo. Claro que você vai conviver, né, com certo nível que não vai ultrapassar o nível de dano econômico, porque se você trabalha com controle biológico, você vai sempre ter um pouco de praga, não tem jeito de não ter nada. Mas se você faz um manejo correto, essa incidência não vai causar um dano econômico que vai fazer inviabilizar a produção. E você consegue produzir sem um agrotóxico, né? Você não é obrigado, por exemplo, um tomate. Produzir tomate hoje a gente sabe que praticamente é aplicação de defensivo diariamente. Né? É bem desafiador, né? Ter um cultivo orgânico, assim, né? Até tem, né? Mas é um desafio gigantesco, né? Gigantesco. E a gente vê que consegue fazer com um pouco mais de tranquilidade na produção de cogumelos. Não é simples, não é fácil, mas em relação à agricultura tradicional com vegetais, é mais tranquilo de fazer com os cogumelos esse cultivo orgânico, né? Legal. Aí até aproveitando aqui um comentário da Silvane, né? Puxando um pouco a sardinha aí para Farmbox. O pessoal que nos acompanha aí sabe, né? A gente produz dentro de containers marítimos, né? Os containers Reaper. O que você pode comentar sobre isso, João? Tanto sobre realidades que você já se deparou aqui no Brasil. Com certeza nós não somos os únicos, né? Que produzimos dentro de container. Não é a média, não é o que é mais representativo, né? A gente sabe que a gente faz parte de um pequeno grupo que partiu para esse modelo de produção. Mas talvez em mercados fora do Brasil aí a gente encontre, né, salas similares a containers ou até mesmo containers propriamente ditos. Qual que é a sua visão, sua opinião sobre isso? E aí pode ser bem sincero mesmo, não precisa ficar elogiando à toa, não. Pode ser bem franco aí. O último curso que eu fiz fora do país foi na Holanda, né? Eu fiz pela Delphi, né? E nesse curso a gente visitou várias produções, né? E a gente visitou uma das empresas que fazem máquinas lá na... Eu vou até fazer uma postagem nesses próximos dias lá da empresa. E uma das coisas que a empresa estava apostando muito eram em prateleiras específicas, sistema de climatização específico. Eu acredito que eu até mostrei para vocês esse prospecto de projeto de produção em container. Não lembro se eu mostrei para vocês ou não na época. Mas, assim, foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. Eu achei a ideia sensacional. Então, assim, eles estavam fazendo um estilo de salas de cultivo, estilo plug and play. Você chega com o container, solta na produção, o cara liga na tomada, liga na água, tá funcionando a sala de cultivo. E eu achei, assim, sensacional essa ideia, né? E aí, quando vocês vieram com esse plano pra cá, né? Que a gente começou a digerir essa informação, eu gostei muito, mas eu achei que ficaria um pouco difícil de viabilizar por conta, né? Que não é fácil, né? Vocês viram muito bem, né? Como que é a questão do container, né? Acho que, tipo, sei lá, 4 anos atrás, era um pouco mais tranquilo quando eu vi essa ideia. Hoje em dia, né, acho que a gente já chegou a ter esse papo já. Não sei se foi com o Lucas que eu conversei sobre esse assunto, mas, né, que hoje em dia é muito difícil viabilizar você comprar um container de fora, né? E conseguir transformar em sala de cultivo, né? Conseguir fazer essa parte de serralheria e a parte, né, estrutural em si fica cara. Porém, a parte técnica, a parte de você manter a sala, de ter qualidade do produto é sensacional, né? Porque são containers marítimos que aguentam ficar viajando por meses ali no sol a pino, né? A uma temperatura de menos 25, né? Vamos dizer, né? Menos 18, menos 25. Então o sistema é bruto, né? É um poliuretano, né? O isolamento, né? A gente tem vários níveis de isolamento. O container reefer, ele tem um poliuretano que é muito mais eficiente que o isopor, muito mais eficiente que uma alvenaria convencional. Então foi uma saída de mestre, porque vocês conseguem já ter um clima mais ou menos no jeito, né? E complementa com outras tecnologias, né? Com o climatizador evaporativo, que eu sou apaixonado pela tecnologia, né? Do climatizador evaporativo. Eu acho uma máquina espetacular para cogumelo, uma das melhores máquinas para ventilar, né? O climatizador evaporativo. E... É o famoso vento de cachoeira, né, João? Você falou isso em um dos primeiros cursos que a gente fez e até hoje a gente tá lá andando na sala, eu e o Lucas, falando lá o vento de cachoeira do João lá. Vento de cachoeira, parece que tá ventando dentro de uma cachoeira, né? Tá vindo aquela brisa de cachoeira. É bem legal porque você consegue dar uma amenizada na temperatura sem gastar horrores com uma máquina de refrigeração, né? A gente consegue... O duro é em regiões que é muito úmido, ele não é perfeito para tudo, né? A gente precisa deixar muito bem frisado
que eu tenho um cliente que ele é de Varginha, o Márcio, e ele usa climatizador nas salas também, né? E ele tem dificuldade quando tá muito calor, muito úmido, porque é uma região meio de montanha onde ele tá, né? E quando orvalha demais, quando a umidade sobe muito, principalmente agora no verão que choveu muito, ele tem um pouco de dificuldade, porém lá não passa de 30 graus, né? Porque é uma região mais montanhosa. Mas se a pessoa está numa região muito quente e muito úmida, ele não é uma máquina ideal. Mas para nós, nessa região aqui, né? Região metropolitana de Campinas, região centro-oeste, algumas regiões do Vale do Paraíba, ele funciona muito bem. Em várias regiões do país, na verdade, né? Eu dei alguns exemplos do estado de São Paulo, que a gente está aqui, né? Mas a gente tem várias regiões do estado de São Paulo que ele funciona espetacularmente bem. Na região centro-oeste, por exemplo, que é uma seca lascada, né? Nossa, ele funciona bem, que é uma maravilha, porque ele consegue ventilar e deixar o ar mais úmido de quebra, né? Então é legal isso aí, né? E a gente, no caso, como vocês fizeram com o climatizador evaporativo, unindo essa tecnologia, eu acho que foi sensacional. Além do nebulizador ultrassônico, né? Acho que são tecnologias que vieram aí para dar muita qualidade pro cogumelo, né? O ponto que você comentou aí a respeito do custo, né? Assim como tudo, né? A gente está vivendo um momento de altas bem significativas, né? E o container realmente disparou, assim, né? Hoje o valor da compra de um container tá bem maior do que estava lá no início do processo, né? Então, realmente acaba sendo um entrave. Porém, tecnicamente, igual você frisou aí, é um espetáculo, né? A gente sabe que, obviamente, é um custo superior a uma estufa de alvenaria ou uma estufa de plástico, porém, isso responde e entrega de maneira muito satisfatória, assim, em níveis de produtividade e principalmente qualidade, né? Então, não significa que a gente seja completamente isento, né, do que está acontecendo no ambiente externo, né? Temperatura, umidade, enfim. Porém, a gente acaba tendo uma dependência infinitamente menor, né? E ter a atmosfera ali interna do cultivo muito mais na nossa mão, né? E cogumelo, basicamente, o manejo dele é proporcionar a atmosfera adequada para ele, né? Sim. A gente consegue fazer isso, ele nos retorna aí com produtividades e qualidade bem bacana, né? Então, sem dúvida, aí o container encaixou como uma luva aí para nós. E aí, João, assim, ainda nessa linha do modelo, né, da dinâmica de produção e tudo mais, tudo tem seus pontos positivos e os pontos negativos, né? A gente frisou aí a parte do custo e tal, do container. Mas, assim, a grosso modo, no seu entendimento, né? Quais seriam os principais pontos? Imagina que uma pessoa que está nos ouvindo está pensando em começar o cultivo, né? Quais seriam, na sua visão, os principais pontos positivos e negativos desse novo produtor partir para uma estrutura mais tecnificada e tal, similar ao container, ou uma sala com painéis isotérmicos, etc. Ou ele propôs, por exemplo, numa estufa de plástico, numa estrutura mais simples. O que você elencaria como pontos positivos e pontos negativos de cada um dos sistemas? Assim, o container, ele é muito bom, né? Mas a questão estrutural dele, tem um isolamento sensacional. Mas assim, sala de cultivo de cogumelo, geralmente a gente se baseia com uma sala padrão para cultivo de cogumelo, as salas de champignon, tá? Não existe uma norma, né? Uma regra, mas a gente vem de um padrão assim que uma sala padrão para cultivar cogumelos, ela segue um tamanho de 15 metros de comprimento por 6 metros de largura, tá? Pelo menos para viabilizar para shimeji, por exemplo, com 4 metros de largura, né? Então, quando a gente pensa nessas dimensões, foi o que a gente enfrentou com vocês, né? Sofre Sim. Porque você precisa emendar 2 containers um ao lado do outro, né? E aí que complica demais a questão do custo, né? E assim, o comprimento também não dá nessa medida, porque acho que ele tem 12,70. 12, né, de comprimento. De área de comprimento interno é até menos do que 12. O 12, que é o 40 pés, né, que o pessoal fala, né? Container de 40 pés, ele acaba tendo 12 metros externo. Vai dar uns 11,70, 11,80 interno, mais ou menos. Então daí, assim, você tem que fazer prateleiras muito específicas, né? Você precisa bolar um esquema para você conseguir fazer nessa situação, né? Tem que ter adaptações, né? Porque vocês mesmos fizeram adaptações para conseguir adaptar isso para o container, né? Então, Sim. Você acaba tendo que ter essa curva de aprendizado, né? Você precisa ter esse projeto um pouco mais específico, né?
ter um bom profissional, porque se não for um cara bom, né, aquele tal negócio, você faz tudo certo já dá errado, né? Se não for um cara bom para fazer esse trabalho para você, deve dar uma dor de cabeça fazer isso, né? Então, né? assim, acho que. E aí, por exemplo, se você pensa numa estrutura de alvenaria, qualquer pedreiro pode construir, né? Então, assim, fica um pouco mais tranquilo. Só que, assim, não vai nunca chegar no mesmo isolamento térmico do que um container, né? O container, acho que, Sim, assim, se a pessoa realmente ela tem um pouco mais de facilidade. Se ela está numa propriedade, por exemplo, que ela vai ser arrendada e a pessoa quer fazer uma estrutura móvel, é de se pensar, né? Agora, se a propriedade é da pessoa, não é nada arrendado, ela tem, né, certeza que ela quer seguir com aquilo durante um bom tempo e ela precisa economizar, eu acho que a melhor opção é partir para a alvenaria. Só que assim, a gente sabe sim, que a melhor opção para cogumelo é o painel isotérmico, que é a parede do container, né? Que você pode comprar as sim, placas de câmera fria e montar. Fica lindo, mas fica muito caro, né? Então, assim, não é porque é o melhor material que a gente tem que fazer esse material. A gente pode compensar um pouco de outras formas, né? Não vai ficar igual o isolamento de container, mas dá para fazer até em estufa de plástico. Mas aí, quanto mais você ficar à mercê do clima, menor vai ser sua produtividade. É isso que a pessoa tem que entender, né? Que, inclusive, em determinadas épocas do ano, por exemplo, estufa de plástico, você não colhe cogumelo, né? sim, E a grande sacada do cogumelo é que, assim, é um material que, por exemplo, o chefe, ele não quer usar para guardar na cozinha dele, né? É um material volumoso, né? Ele quer receber toda sim. semana esse material, né? Então te obriga a você ter cogumelo toda semana, você tem que ter um ritmo de produção. E quando isso quebra no inverno, é desesperador. É desesperador você pedir desculpa pro dono do restaurante porque você não tem cogumelo para entregar, ou pro seu fornecedor, ou pro seu distribuidor, ou pro seu cliente final. Todo mundo fica mordido com você, né? Então é difícil passar por essa situação, né? Tem que ter ciência que se você for economizar, é quase certo que você vai passar por isso. E é horrível, é uma situação muito desagradável, né? Né? Falando sobre isso, cara, assim, alguns comentários aqui da vivência que a gente está tendo, vamos arredondar aqui nesses 2 anos de cultivo, né? Depende muito do mercado que você quer acessar, né? Nós, desde o começo, quando a gente estava concebendo a empresa lá, eu, o Jorge e o Lucas, né, os 3 sócios, a gente já quis formatar uma empresa para atuar num nicho específico de mercado que trabalha com uma precificação um pouco diferenciada, né? E esse é um ponto, porque muitas vezes as pessoas perguntam para nós: quantos quilos você colhe por dia? Quanto que sai cada quilo? O cara quer fazer uma análise econômica ali com 3 perguntas, né, para você, né? A gente até brinca entre nós, fala: lá, o cara tá fazendo conta na cabeça dele para ver se nós estamos ficando ricos ou se nós estamos doidos e vamos ficar pobres, né? Esse é a primeira questão que eu falo pro pessoal. Eu falo, cara, olha qual é o mercado que você vai atuar, olha a região que você tá, olha quem são os seus competidores, projeta qual que é o preço que você vai vender, projeta que tipo de produto que o mercado que você pretende atender exige, né? E aí você se posiciona. Se de repente você for desenhar um projeto para, sei lá, eu entregar para atravessador, vender em volume, ter pouco trabalho para comercializar, talvez valha a pena você ir para um sistema mais rústico, né, com menos É, investimento e tudo mais. Agora, se você quer ir para um nicho de mercado mais de diferenciação, alta gastronomia, cliente final, que normalmente é mais exigente, aí pense que a qualidade pode ser um diferencial, né? Então, assim, quando me perguntam isso, eu falo, cara, não tem certo e não tem errado. Porque se tivesse o certo, ou todos os produtores estariam dentro de containers, ou todos os produtores estariam em estufa de plástico, né? E não é isso que a gente encontra no dia a dia. Então, tudo pode dar certo, desde que você adapte o seu modelo de negócio para o seu mercado, né? E aí, estude, faça conta, né? Se prepare antes de sair cultivando propriamente dito, né? Ainda fazendo uma complementação, né? A gente fez recentemente uma nova sala aqui, que a gente não uniu os 2 containers. A gente está dentro de um único container somente. Então, aí, basicamente, 11,7, 11,8 metros de comprimento e 2,30, 2,40 de largura. Cara, tem ido bem também. A gente mensura as produtividades separado, né, da sala dupla e da sala simples,
E, assim, a grosso modo, não tem tido nenhuma das duas que tem se sobressaído, sabe? A gente gira ali na faixa dos seus 18 a 20% de taxa de conversão, né, de produtividade, independentemente de qual sala que a gente tá trabalhando. Então, isso foi positivo, porque, de fato, para você unir as salas, exige uma mão de obra bem especializada, bem específica, e mesmo que seja um bom serralheiro, se esse cara, de repente, não tiver experiência com container, ele pode ter problemas. Então, você já elimina isso daí, já elimina essa questão do custo da união também, então acaba ficando bem mais viável, bem mais plausível não ter que fazer essa união, né? E aí tem um comentário do Bruno aqui. Boa noite, Bruno. Ele está pedindo para a gente mostrar o container, as fotos. Eu não trouxe nada preparado aqui, mas eu te convido a acessar outros vídeos aqui no próprio canal do YouTube mesmo, ou a nossa página no Instagram, que é o Farmbox_BR, que é o que está passando aqui embaixo da tela, que lá a gente tem bastante foto, bastante vídeo mostrando um pouquinho de como que é essa nossa realidade aí. E aí outro ponto que você falou, João, também que eu queria comentar aqui, você falou de adaptações, né? Talvez a maior adaptação que a gente tem enfrentado é o formato dos sacos, que o padrão é aquele menorzinho, né, de 5 a 8 quilos aproximadamente, e na nossa estrutura aí a gente trabalha com aqueles sacos maiores, similares a sacos de pancada de boxe, né? Imagina um saco de pancada de boxe, é exatamente o saco de composto que a gente utiliza, justamente para baratear o custo das prateleiras e otimizar o espaço. Então, exige mesmo essas adaptações, né? E a gente, de comum acordo ali, nós falamos, cara, a gente ouviu tudo que tinha para ouvir, olhamos as referências e tal, a gente não está negligenciando essas referências, mas Jorge, Lucas, Guilherme, vocês estão de acordo? Vamos para cima e vamos enfrentar isso aí e fazer dar certo? Falamos, vamos. E assim foi feito, né? Graças a Deus, hoje a gente já tem alguns fornecedores de composto aí bem parceiros nossos, o Neto, a Cássia, o Guilherme de Araçoiaba, que acabam contribuindo e fazendo esse saco nesses formatos aí que a gente precisa, né? Então, realmente, adaptações aí são super necessárias no modelo, né? Sim. Mas a gente vai se virando aí, né? A gente vai se virando. Cara, e esse lance do mercado, assim, do consumo, na sua visão? Eu até quero fazer uma live aí em semanas seguintes com um amigo meu que estava trabalhando na Austrália, numa produção de champignon, né, de Paris. E o pessoal lá produzindo 5 toneladas por semana, 100% para o mercado interno, assim, né? Uma coisa ultra tecnificada, as calhas ali de produção, ninguém encosta a mão, né? Ao mesmo tempo que mecanicamente uma sai, já entra a outra fazendo a substituição. Falei, cara, que loucura, né? Quando a gente vai ter que trocar o lote de composto lá, saco carregando nas costas e colocando na caçamba da caminhonete e assim vai, né? Cara, que negócio é esse, assim? Tipo, um mundo de cogumelo, consumo super absurdo nas outras regiões, busca por produtividade, e o Brasil, celeiro da agricultura, né? Referência em vários outros cultivos, assim. Se fosse para você fazer uma aposta aí, você acha que a gente vai chegar nisso em quanto tempo? Eu acho que assim, o que está faltando ainda aqui no Brasil são algumas cooperativas, né, algumas associações ou cooperativas sérias, né, que consigam centralizar isso e façam campanhas, né, com os cogumelos, né, porque antes dessa ida lá, eu também tinha ido em 2008 para fazer visitei algumas fazendas de champignon, visitei alguns produtores de champignon e desde sempre, né, na Holanda que eles têm já essa alta tecnologia, eles têm os centros de distribuição que compram todos os cogumelos e fazem essa revenda para os produtores, né? Então, todo produtor cooperado meio que está garantido, né? Porque o caminhão refrigerado vai, pega e redistribui. É um negócio mais certo lá na Holanda, né? Eles têm essas empresas que fazem isso. Eu acho que a partir do momento que algumas empresas entenderem que isso pode acontecer aqui no Brasil também, que pode se tornar um negócio lucrativo, vamos dizer que surge uma Sadia, uma Perdigão da vida do cogumelo, né? E faça produtos, né, à base de cogumelo, né? Porque vai dar para fazer muita coisa à base de cogumelo, né? Essa ideia da carne alternativa, né? Então, acho que vai cada vez aparecer mais e mais produtos processados, né? E a partir do momento que alguma dessas gigantes resolva fazer isso,
cria esse sistema parecido com o sistema de integração que a gente vê no frango, eu acho que vai potencializar muito, né? E fazer com que caia cada vez mais, porque ainda a gente vê, né, nos grupos de cogumelos, né, que a gente não tem ainda muita força política. Ainda a gente não é muito visto ainda, né, em toda a esfera aí política no país, né? Mas quando a gente começar a ser mais notado, eles entenderem que dá pra ganhar dinheiro com isso, aí a gente vai ter que começar a ter mais expressividade. Eu não sei, daqui 5, 10 anos é difícil prever, mas eu acredito que isso está próximo de acontecer, né? Que o negócio vai começar a ficar cada vez mais profissionalizado. A gente tem, né, no Brasil hoje modelos cooperativistas de extremo sucesso, né? Quando a gente vai olhar aí para as maiores empresas do setor agrícola do Brasil, não é uma só, mas várias cooperativas figuram entre as maiores empresas do agronegócio brasileiro, né? Só que, obviamente, estão em outros mercados, né? Estão na cadeia da soja, do milho, do trigo, do arroz, da suinocultura, da avicultura, outras coisas, né? E, aparentemente, né, para algumas regiões específicas do país, esse modelo cooperativista funciona bem, né? Remunera o produtor, acaba trazendo benefícios aí para todos da cadeia, né? É uma relação, pelo menos para quem vê de fora, né? Uma relação ganha-ganha, né? Que precisa ter, né? A gente não pode que surja uma empresa dessa no Brasil que vai querer jogar o preço dos cogumelos lá embaixo, né? Não remunerar o produtor e ter o benefício próprio só para ela, né? Nesses exemplos aí que você encontrou fora do país, como que é isso? Acaba trazendo uma remuneração bacana para os produtores? É um negócio que acaba viabilizando para os dois lados? Viabiliza para os dois lados, mas a gente vê que é um negócio que são várias vertentes, né? São as empresas de maquinário que trabalham junto com o produtor de cogumelo, são as empresas de treinamento, de consultoria, as empresas de insumo também, né? A gente vê, por exemplo, em relação a matrizes, por exemplo, lá eles têm matrizes registradas para cada espécie de cogumelo, existe um germoplasma, existe uma sigla, existe um padrão que eles seguem, né? E aqui a gente vê que é tudo meio que ainda é meio que, né, não tem muitas... Cada um segue do seu jeito, né? Eu acho que precisa colocar um norte, um rumo, né? E realmente tem que ter empresas grandes, né? Que acho que de cunho realmente particular, né? Para fazer com que o negócio fique mais profissional, né? Porque enquanto a gente ficar nesse amadorismo, vai ser muito difícil de impulsionar a fungicultura. Mas tem muita gente vendo que o negócio tem futuro, dá dinheiro, acontece em muitos países e o Brasil tem muito potencial, né? Um país que tem um potencial gigantesco, né? Para explodir a fungicultura, né? Legal. Tem algumas perguntas aqui, João, vou colocar aqui, aí você me ajuda na resposta, né? Pergunta da Juliana, né? O que você sugere para solucionar a questão da perecividade dos cogumelos? Essa na minha visão, assim, talvez seja um dos principais desafios aí da cadeia, né? Para quem não está tão habituado, né? Acho que além da perecividade é a questão de ele vir em fluxos, né? Então tem semana que você colhe 10 quilos e tem semana que você colhe 200, né? E as vendas, teoricamente, não param, né? Assim, você vai vender bem ou mal todas as semanas, né? E aí esse lance da perecividade atrelado à oscilação de produção acaba sendo um grande desafio. Qual que é a sua visão aí, João, para você que tem bastante vivência, bastante experiência na cadeia? O que a gente vê em relação à perecividade, né? É uma coisa que a gente vê que acontece em outros segmentos, porque quando você tem muito produto e corre o risco de não conseguir vender, eu acho que a melhor estratégia, apesar de não ser a praia do produtor de cogumelo, seria processar o produto, né? Eu acho que fatalmente a gente vai começar cada vez mais ver isso acontecer, tanto produtos congelados quanto produtos processados, né? Hoje até mesmo o pessoal na Câmara Setorial postou lá a respeito do barrinha de shiitake, eu repostei no meu Instagram. Eu vi lá. Bem legal, né? Eu trabalhei, inclusive, na minha tese de doutorado com... Porque na época que eu era produtor, acontecia exatamente o que está acontecendo com vocês. Tinha semana que estourava de produzir, não sabia o que fazer com o cogumelo, ficava desesperado. Tinha semana que não tinha tanto. Então, acabei desenvolvendo não só o hambúrguer, eu fiz outro caponata, cogumelo defumado, fiz um monte de coisa, mas o que eu oficializei foi uma análise sensorial de hambúrguer de cogumelo, né? Desenvolvi uma receita, ofereci pro pessoal, ficou bem legal, né? O pessoal gostou, eu fiz um teste com 200 avaliadores,
Foi bem legal, foi bem significativo. E eu acho que, assim, é um caminho para quem produz o cogumelo tentar pensar nessas coisas mais diferenciadas, né? A questão de... É que, assim, qual que é a dificuldade quando a gente pensa num produto transformado? É que aí é o outro segmento. Quando a gente pensa no cogumelo, colher o cogumelo é um produto natural, beleza, dispensa registro. Mas quando a gente transforma ele, seja um pó, seja misturar, por exemplo, fazer um risoto, seja para fazer um cogumelo defumado, seja uma caponata, seja um cogumelo congelado, ou um ultra congelado, que também é uma outra possibilidade de armazenamento, né? Não é só congelar. Congelar também dá, Sim. mas o cogumelo não fica tão bom assim. O ideal é você fazer um ultra congelamento para ele não ficar tão esquisito depois que você descongela. Não fica igual, mas fica parecido com um fresco o ultra congelado, né? Todas Sim. essas possibilidades, para a pessoa fazer isso, ela tem que ter noção, tem que ter registro, porque senão ela pode matar alguém que vai consumir o produto dela, né? Se ela não fizer certo, né? Então tem que ter registro Claro. na agricultura. Agricultura não, desculpa, na CETESB, na vigilância sanitária. Então são duas coisas. Uma coisa é a fabricação de alimentos, outra coisa é a produção de cogumelos. Uma é horticultura, outra é a fabricação de alimentos, né? Mas assim, se a gente conseguisse unir esses dois setores, eu acho que é uma coisa que facilitaria mais a vida do produtor, né? Porque assim, como você não ter tanto cogumelo assim? Seria você tentar diminuir um pouco o fluxo de compra, vamos dizer, em vez de você comprar lotes de 21 em 21 dias, comprar de 15 em 15 dias, ou comprar toda semana. Mas aí fica caro a logística. Não justifica, né? Sim, demais. Fica muito caro. Então a gente meio que é obrigado a espaçar um pouco mais por conta da logística, né? E acaba vindo esses booms de produção de vez em quando, né? Então, né? Eu acho que pelo menos um produto que é um pouco mais tranquilo, que não existe tanto processo, seria talvez o ultra congelado, né? Porque você consegue armazenar ele congelado, né? E aí o ultra congelado ele é legal, porque ele tem uma durabilidade de 12 meses, né? A partir do momento que você prepara o produto. Se você faz um cogumelo congelado, é 3 meses que ele dura no freezer até ele ficar horrível. Mas dentro desses 3 meses ele fica meio esquisito. E assim, para ele ficar bom, como você tem que fazer? Você tem que, por exemplo, o shimeji, você tem que despetalar ele, congelar ele despetalado, mais solto, né? Para ele tentar congelar o mais rápido possível, e mesmo assim não fica tão bom. Já o ultra congelado também tem que soltar, mas fica legal, né? Aí você pode guardar por bastante tempo. E não sofrer tanto com a venda, né? Que acho que é uma opção, né, de produto, né? Porque é difícil mesmo, a hora que você tem ali, né, tem uma semana tem 20, outra semana tem 200 para vender, é difícil, né? Muito Só não difícil. pode contar pra turma a diferença do preço do freezer normal pro ultra congelador, né, João? Senão desanima a turma aí, né? É, é, é um freezer bem caro, né? Porque, né, tem ventilador específico. O ultracongelador, por exemplo, é um equipamento que ele fica a menos 50. É. Né? O freezer convencional ele vai ficar a menos 18 se você deixar ele no mínimo médio, né? E o Uhum. freezer convencional ele não força o ar. O ultracongelador ele força o ar, né? Um freezer convencional, vamos dizer, um de 400 litros, vai custar uns, sei lá, 2, 3 mil reais. Um ultracongelador mais ou menos desse tamanho vai custar uns 25, 30 mil reais. É uma diferença, né? Umas 10 vezes mais caro, mas é assim, né? Não tem comparação com a qualidade, né? É, Aí de- o Bruno colocou desidratação aí. Acho que é uma boa, né, João? É uma das opções também. Daí talvez eu, assim, na minha humilde opinião aqui, só ressaltaria que o mercado desidratado a gente enfrenta um pouco de competição da China, né? Que aí vale a pena essa observação, né? assim, o desidratado, só desidratar o shimeji e vender simplesmente ele desidratado é muito difícil, tá? Eu mesmo me deparei com isso quando eu fui produtor. Eu produzi de 2011 a 2016, nessa época o pessoal não conhecia tanto. Eu apanhei demais para vender shimeji desidratado, cogumelo salmão desidratado, hirataki desidratado, era muito difícil. Mas assim, o que eu vejo de hoje de empresas que têm sucesso na venda do cogumelo simplesmente desidratado na íntegra é que fazem um bom trabalho de marketing. Tem que investir, né? Porque você só colocar o cogumelo no saquinho, um monte de empresa sabe fazer. Então assim, você tem que ter É. opções, né? Talvez fazer o cogumelo em pó com alguns temperos, por exemplo, misturar com algum produto para fazer tipo um macarrão, tipo um miojo, ou um risoto. Já vi casos de shimeji, por exemplo, misturado o pó de shimeji com mel, que fica bem legal, né? Olha. Pensar em outras possibilidades e não só desidratado, porque cai nesse negócio.
Você acaba enfrentando concorrência com cogumelo de fora. Por exemplo, outra opção que é bem legal, né? Que um dia até recomendo todos a fazerem, né? É defumar qualquer cogumelo, qualquer um, pode ser o shiitake. O shiitake é um dos que fica mais gostoso, viu? Mas o shimeji fica bom também. Defumar qualquer um dos cogumelos com um bagaço de cana úmido. O bagaço de Olha, cana, o açúcar do bagaço de cana dá um sabor muito especial pro cogumelo. Então você tem que salgar, né? Defumar ele salgado, um pouco salgado, sal é a gosto, né, para cada pessoa. E aí você defuma por pelo menos uns 15 minutos. O sabor que ele fica depois é espetacular. Qualquer um dá bom, né? Champignon, shimeji, shiitake. Shiitake é um dos melhores. Mas é mais uma opção, que o cara pode vender o shimeji, por exemplo, como um chips para tomar com cerveja. É um jeito fácil de consumir, né? Mas aí o brasileiro não tem, por exemplo, hábito, a gente não tem costume de passar por exemplo, guerra, de passar por desastre ambiental, por furacão, por ciclone, por tornado, por terremoto. Então a gente não está muito armazenado a estocar alimento. Não está muito acostumado a comer alimento seco. Então, assim, existe uma certa resistência no brasileiro em consumir o produto desidratado, né? O produto congelado é bem mais fácil, porque o desidratado você precisa reidratar com vinho, ter um pouco de paciência. Ou pode desidratar com água também fervente, algum tempero, mas dá mais trabalho, né? O congelado você joga na panela e meio que descongela ele fritando, né? sim, sim. E brasileiro gosta de facilidade, né? Então. As opções são inúmeras aí. Agora, essa defumação aí, você me surpreendeu, cara. Eu sabia que você era o mestre dos cogumelos aí, mas esses dotes culinários eu não conhecia, não, cara. É. É. A Letícia colocou uma questão aqui, ó. Veja o que você acha. Aí ela fala, né? A falta de conhecimento sobre os cogumelos é o motivo da falta de investimento do governo para maior incentivo do crescimento do meio? Ainda por ser uma cadeia jovem, né? Ainda, de certa forma, um mercado bem pequeno comparado com outros produtos agrícolas, assim. Será que é isso que faz com que o governo ainda não olhe tanto para isso? É, assim, não é cultural do nosso povo consumir cogumelo, né? É uma coisa que, infelizmente, a gente não herdou, né? A gente tem mais preconceito do que vai, né, em direção ao consumo, né? E acho que não só, né, a questão do incentivo governamental também pesa, tá? A questão do incentivo governamental. Mas a própria falta de união da cadeia, porque como vários É, segmentos tiveram que ter essa organização partindo dos produtores, né? Hoje também a gente depende dessa organização partindo dos produtores também do Brasil, né? A gente precisa também, também dar esse voto de confiança, vamos dizer, né? Eu acho que depende um pouco de ambas as partes, né? Mas claro que se o governo ajudasse a gente, seria bem mais fácil, né? Então a gente vê que as empresas hoje em dia que mais se destacam são as que têm realmente mais potencial aquisitivo aí para conseguir fazer uma estrutura um pouco mais qualificada, né? Essa aqui, infelizmente, é a dificuldade, né? Mas realmente, né? Assim, não é só no cogumelo, né? A gente vê isso acontecendo em vários setores que o governo faz isso, né? A gente não. Também não adianta, assim, 100% colocar culpa no governo, né? Mas realmente tem uma não. parcela de culpa, né? Tem. Existem, né, dependendo do porte e da situação de cada um, né? Existem algumas linhas do governo focadas na agricultura, né, como o Pronaf, Pronamp, né, que eventualmente aí, claro, é de acordo com o perfil de cada produtor, né? Mas eu conheço alguns colegas aí, fujicultores, que conseguiram, né, acessar Sim. bem aí essas linhas de crédito e aí acaba sendo um dinheiro relativamente barato, né, com taxas de financiamento anual que cabem no bolso aparentemente, né? Então, eu acho que esse lance da união dos produtores, isso é bem significativo. Se a gente sente na pele que são poucas as pessoas que se abrem, trocam ideia, até mesmo entre os próprios produtores, né? Eu tive uma experiência bastante grande, assim, antes mesmo da Farmbox começar a atuar de fato, né? Nós estávamos na ideia no momento dos projetos e tudo, e a gente se deparou com um amigo nosso aí, não sei se ele está assistindo ou não, mas o Bruno, um produtor lá de Atibaia, da Brasil Mushroom. Aí acabou tendo uma afinidade entre a gente, né? E eu pedi para ele, eu falei, cara, deixa eu ir trabalhar aí uns 2, 3 dias de graça para você, para aprender, para ver como é que funciona, para colocar a mão na massa. E, puxa, ele abriu as portas,
Isso depois até acabou virando para ele um produto, né? Hoje ele faz umas vivências lá com o pessoal que está querendo aprender o cultivo e tudo mais. E para nós, assim, cara, eu considero como um ponto extremamente importante, assim, na história da Farmbox, né? E o cara abriu as portas, eu fui lá, vi como que era a colheita na prática, limpei o cogumelo na prática, embalei na prática, então, assim, foi fundamental. Porém, não é o que a gente vê na maioria dos casos, né? A gente vê o pessoal meio tratando as coisas como um segredo, assim, né? Ah, não, olha o que eu tô fazendo, não, deixa eu ficar aqui quietinho no meu canto, né? É. E assim, na última linha, né, cara, não tem nenhum segredo da China em lugar nenhum, né? Todo mundo dando sangue ali, querendo fazer o melhor possível, né? E não tem nada mirabolante, nenhuma mágica, nada disso, né? A informação acaba sendo pública, né? Acaba sendo de conhecimento de todos, né? Com certeza. Mas é uma cadeia desunida mesmo, com certeza. É uma cadeia desunida, assim, muitos realmente levam esse segredo, né, as 7 chaves, né? E ainda tem muitas pessoas, né, que criticam também os trabalhos dos profissionais que tentam também, por exemplo, divulgar a tecnologia, divulgar a cultura, ensinar as pessoas a produzirem, né? Mexeu, acontece em casos da pessoa falar assim, nossa, mas né, tem gente que se incomoda, né, de eu trabalhar com o treinamento, né, com a informação, com isso exatamente que eu faço, com a consultoria, né? Tem gente que não consegue entender isso, né, e até é difícil, então, você conseguir divulgar isso para os produtores, né, porque alguns acham ruim, que existe o trabalho dos consultores, que acham que o consultor tem que fazer isso de graça, que tem que ser um negócio de domínio público. Mas a gente também tem família para alimentar, também tem boca, né, para dar de comida, né? E é difícil, né? É um trabalho, né? E dentro dos fungicultores, se você, por exemplo, tenta... Alguns são muito receptivos, tá? Na verdade, Sim. muitos dos produtores que eu conheço, que acompanham meu trabalho, gostam. Sempre que eu peço uma ajuda para divulgar um pouco do que eu faço, sempre me dão um suporte, né? Mas a gente vê que é comum, assim, o pessoal segurar muita informação mesmo, né? Com certeza. Aí, seguindo aqui na pergunta do pessoal, né? A Juliana fez uma pergunta bem difícil, assim, de ser respondida, né? Ela pergunta qual que é o investimento inicial para começar o cultivo, né? Eu, como um bom engenheiro agrônomo, com certeza responderia depende, né? Mas eu passo a bola para você aí, João, te colocar na fogueira aí, você que tem vários e vários projetos aí já instalados na prática, né? Vai saber responder com mais propriedade que eu, com certeza. Legal. É assim, eu, apesar de não ser agrônomo, tenho um pezinho na agronomia com mestrado e com doutorado, e acabei aprendendo isso também, né? Eu também vai na linha do depende, né? Eu também vou totalmente na linha do depende, porque assim, a pessoa pode ter uma propriedade rural, que ela não tem nada, e ela vai construir tudo do zero, como ela pode ter algum galpão que ela vai adaptar, uma granja, sei lá, eu já vi cogumelo sendo produzido em igreja, por exemplo, o cara adaptou um galpão numa igreja para produzir, casa, baia de cavalo, canil de cachorro, estábulo de vaca, banheiro de casa, né? Banheiro de casa, esse é clássico. Tem mas muitas possibilidades que a pessoa pode adaptar a estrutura antes dela começar a produzir. E aquele, de novo, tá um negócio que você mesmo comentou, né? Tipo, quanto investe, mas quanto que dá de retorno? Quanto dá de retorno é muito relativo. Porque, por exemplo, eu já tive cliente, né, que começou produzindo dentro de um cômodo de 2x3 para sentir como que era a produção. E a Raquel de São José dos Campos, né, não sei se ela tá assistindo, enfim, mas ela começou produzindo num cômodo pequeno, acho que era 2x3,5, 2x4, até pegar a manha do negócio e vender o cogumelo em feiras orgânicas, em feira de agricultura familiar, tentar fazer venda direta, para conseguir agregar um valor mais alto no produto, para ver se viabiliza. Porque é muito relativo, né? Tipo, você vai produzir quanto por mês? Né? Quanto você pensa em ter de retorno? Que jeito que você vai vender o seu produto? Qual é o público que você vai vender? Aonde você vai comprar o composto? Que tipo de estrutura que você está pensando em construir, né? Uma mais rústica, uma mais simples? Que região que você está, né? Então, são muitas perguntas que a gente tem que responder para a pessoa se ela realmente vai querer iniciar a produção ou não. Porque, assim, uma situação, vamos dizer, clássica.
que até mostrei para vocês, a gente mostra isso em curso, né? De um produtor que queira produzir em média 1 tonelada de cogumelo por mês, né? Vendendo a um preço parecido com o preço que está no mercado hoje, é uma situação difícil de você visualizar. Porque, né, imagina só, você começando a vender 1 tonelada de cogumelo, né? Mas assim, a gente vê que se for para viabilizar um negócio, vendendo pelo menor preço que você consegue vender no mercado, você precisa hoje em dia produzir em média alguma coisa em torno de 500 a 1.000 quilos de cogumelo por mês, né? E se você vender o cogumelo em torno de 15 a 18 reais, eu acho que para uma estrutura desse tamanho, tá? Que vai variar de 500 quilos de cogumelo por mês a 1 tonelada, dependendo do tipo de estrutura que você vai utilizar, esse valor pode variar. Se for construir tudo do zero, né? Esse valor pode variar de 80 mil a, sei lá, 240 mil, né? Dependendo do tipo de estrutura que você vai utilizar, né? Se você for fazer uma estrutura mais high-tech, vai gastar mais, porém dá para economizar, não precisa ir no máximo do limite, né? Mas o que a gente precisa entender também hoje é que se um cara vai começar a construir uma casa, tá? Hoje em dia, desanima, porque tá tudo muito caro, né? Custo de material, né? De mão de obra, o jeito que estão as coisas, né? Para quem tá trabalhando com construção civil, tá um pouco assustador, né? E o governo, ultimamente, ele tá até... Eu moro em condomínio fechado, né? Eu até tava conversando ontem com o construtor, que tá construindo a casa pros meus pais, ele fez umas reformas aqui em casa, né? E a gente falou um pouquinho sobre esse cenário da construção civil no país, né? Eu perguntei como que tá aí o trabalho, né? Falou assim, ó, João, você precisa ver, cara, como que o governo tá fazendo com subsídio para financiamento. Tá liberando financiamento com muita facilidade, porque apesar de tudo ter subido muito, o ferro, por exemplo, subiu 300%, né, nos últimos 2 anos, né? Muita coisa subiu, muita coisa dobrou, triplicou de preço, né? Então é difícil dar um orçamento preciso hoje em dia, né? A gente precisa meio que garimpar, né? E a ideia da gente tentar sentar para fazer, para viabilizar essa ideia é pensar, tipo, vai fazer de metal, tipo, painel isotérmico, toda a estrutura, vai ficar muito caro? Vamos partir para uma alvenaria. Não dá pra fazer a prateleira de ferro? Vamos pensar numa madeira, eventualmente, né? Não dá pra fazer o piso concretado? Vamos pensar em fazer um piso com brita, mas depois melhorar, né? Mas dá pra fazer ainda mais caro, até mais simples, mas se for fazer uma bem sofisticada, não é barato, né? Não é barato. Sim. Mas assim, você tem um retorno mais garantido, né? Eu acho que aí, Juliana, vale a pena sentar, conversar no detalhe, né? Entender a sua realidade, tanto financeira quanto o mercado de interesse, né? E aí desenhar um projeto para isso, né? Pode se gastar muito pouco, pode se gastar uma quantidade mais significativa, né? Aí, o exemplo da casa eu acho que é verdadeiro também, né? Hoje, quanto custa para fazer uma casa? Pode variar absurdamente, né? Então, vale avaliar caso a caso aí mesmo, né? De forma bem pontual. Porque se a pessoa resolver começar a produzir e vender o cogumelo por um valor bem maior agregado, ela consegue começar, mas se você aumenta essa escala de produção, você não consegue vender por esse mesmo valor, na mesma proporção, né? É difícil, Sim. então, né? Tem que pensar muito bem como você vai começar, né? Colocar metas, né? Colocar os objetivos, colocar isso num plano financeiro para entender até onde pode ir o negócio, né? Acho que tem que estudar, né? Por isso que vale a pena sentar e tentar fazer um negócio para cada caso, né? Isso aí. A gente vai partir para o fim, João. Tem mais 2 perguntas aqui bacanas. Vamos passar por elas, daí a gente procede aí para o encerramento. Aí o pessoal que quiser seguir mandando as perguntas aqui no chat, fica à vontade. Isso fica registrado para nós, né? Seja para nós da Farmbox ou para o João, a gente tem condições aí de responder depois na sequência. Tá, mas aí o Bruno fez mais uma pergunta aqui. Eu acho que essa resposta é bem fácil, né, João? Ele pergunta se é fácil cultivar no Nordeste. Sim. Na minha opinião é que sim, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Com algumas adaptações, e acho até que você tem um cliente em Recife, alguma coisa assim, né? Sim, se eu não estiver enganado. sim. Em nossas conversas aí, você já comentou comigo que estava fazendo algum tipo de atividade no Nordeste, né? Sim, em Recife, em Maceió, né? Hoje apareceu o italiano do Sergipe querendo produzir, não tá ainda em produção, mas a gente tá conversando, né? Tá lá na região do Nordeste, né? E assim, tem várias pessoas que já estão produzindo cogumelo no Nordeste. Eu não conheço todos, mas eu sei que tem alguns produtores.
E assim, a região, ela tem um clima, vamos dizer, próximo de 25 graus, tá? Não é tão difícil de ficar próximo dos 25 graus e a umidade é alta. Então, assim, é bem assim legal para cogumelo, né? Com algumas adaptações, é uma região muito boa para cultivar cogumelo. Dá super certo. Não tem assim tanta matéria-prima disponível como a gente tem aqui na região, mas é totalmente passível de adaptações. Esse caso de Maceió, né, o Tomás, a gente iniciou a produção utilizando capim-elefante, capim-elefante, bagaço de cana, e aí resíduo de açaí, que seria no caso o cacho do açaí, e a semente do açaí, que ele tinha bastante disponibilidade na propriedade rural dele, né? Porque ele era produtor de açaí. Então a gente consegue ir adaptando em função do que a pessoa tem na região, mas que dá. Muito bacana, show de bola. E aí o Thiago fez uma outra pergunta, né? Você falou aí agora sobre alguns ingredientes do composto, né? O que fazer com os compostos que já não frutificam mais. Nós aqui da Farmbox, uma parte a gente guarda para o nosso próprio consumo, né? Então a gente incorpora com esterco, enriquece a horta, forma pomar, enfim. E uma outra parte a gente passa para produtores de hortaliças, né? Amigos nossos aqui que fazem compostagem, fazem adubação, porque ele ainda acaba tendo, né, uma carga nutricional significativa, né, que pode ser disponibilizada para os vegetais, principalmente, e também serve como proteção, né, seja para manter altos os níveis de umidade ali no solo, seja para minimizar o surgimento de plantas daninhas, né, de mato ali. Você fazendo esse sombreamento acaba sendo bastante interessante aí para cultivos vegetais também. Que mais, João, que você vê por aí o pessoal fazendo? No meu mestrado eu fiz um trabalho com biodigestor, utilizando composto exaurido, né? A gente usar para alimentar o biodigestor, só que biodigestor geralmente a gente usa esterco diluído em água, né? Geralmente você usa aí coisa de sólidos totais para alimentar um biodigestor. Para quem não conhece o biodigestor, vamos dizer como se fosse uma piscina, um tanque, né? Que a gente vai alimentar com resíduos, geralmente são com fezes, com esterco de animais, né? Só que geralmente essa piscina a gente tampa ela com lona para ela ficar sem oxigênio. E aí os gases que são gerados ali da fermentação anaeróbia, geralmente a gente consegue ter o gás metano, né? E utilizar isso para queima ou para geração de biogás ou para geração de energia elétrica, né? Então, assim, tem essa questão que dá para utilizar em biodigestor, mas é uma tecnologia que eu só fiz na teoria, nunca apliquei na prática um biodigestor com resíduo de cogumelo, mas que dá. Dá pra você peletizar o composto do cogumelo. Assim, você já me deu as principais possibilidades mais práticas, né? Que seria utilizar diretamente na agricultura. Eu acho fantástico. É espetacular, assim, a diferença do crescimento de uma planta que tem o composto de cogumelo para a planta que não tem o composto de cogumelo. É gritante, é muito mais rápido o crescimento, não tem comparação, né? Mas, assim, coisas mais nobres, né? Biodigestor, por exemplo, produção de ração, você pode peletizar o composto e dar para ração, já vi dando para pato, para cabra, para carneiro, né? Para alguns animais você pode utilizar para dar de ração, mas aí você não pode produzir por muitos fluxos, né? Tem que ser menos fluxos para sobrar um pouco mais de energia, né? Para você utilizar como uma ração peletizada, né? Você pode utilizar também... no biodigestor, por exemplo, um dos pontos que eu acabei não comentando, o que acontece no composto de cogumelo, a gente não tem só os nutrientes do composto. A gente também tem o micélio do cogumelo que está produzindo enzima. Então, essa enzima do cogumelo, que está ali dispersa no composto, ela acelera o biodigestor, ela acelera, por exemplo, a decomposição desse composto numa compostagem, né? Então, assim, é muito legal o resultado que a gente tem depois, né? Tem empresas que usam, por exemplo, a queimar o composto exaurido como uma biomassa, né? Tem algumas possibilidades aí que dá para usar, né? Na verdade, tem várias possibilidades, mas acho que assim, a mais prática para quem produz é usar diretamente no solo. Mas assim, você não pode utilizar para plantar plantas muito jovens, né? Porque você queima as plantas, né? Você não pode, por exemplo, fazer isso com muda, né? Você precisa preparar, estabilizar a compostagem como qualquer composto para poder utilizar, né? E é bem legal, né? Show de bola. Beleza, João? Passamos aqui de 1 hora, né? Acho que a vontade de seguir conversando aqui, a quantidade de temas é bastante grande, né? Acho que a gente pode finalizar nesse primeiro bate-papo por aqui, né?
Deixa os seus contatos aí pro pessoal, né, que quer te acessar, que quer te procurar aí na sequência, seja para montagem de projetos, né, seja para consultorias, para suporte. Fica à vontade aí, pode comentar sobre o seu trabalho aí pro pessoal. Legal, pessoal, quem quiser me seguir, Guilherme, acho que eu posso escrever aqui no chat, né? Bom, apesar que acho que tá passando aí, né, o meu Instagram. Eu coloco aqui, ó. Quem quiser me procurar pelo Instagram, né? Ou pelo WhatsApp também, né? É só entrar no meu Instagram lá, vocês vão ver lá o link para poder entrar em contato comigo via WhatsApp. É mais tranquilo conversar pelo WhatsApp, porque eu costumo mandar uns áudios meio longos, né? Para explicar pra pessoa como funciona o trabalho, como que a gente dá para fazer, né? Porque, assim, geralmente a gente faz o trabalho tanto presencial, para quem tá próximo de mim, mas eu viabilizo muitos trabalhos fora do estado, que aí é uma situação um pouco mais delicada, mas aí como que a gente faz para facilitar a vida, né? A pessoa tem lá o local já, faz umas gravações, tira foto, vídeo do local, né? A gente senta e faz uma reunião por alguma mídia, geralmente eu uso o Skype, compartilha a tela do computador e ao final de sempre que eu faço uma reunião com uma pessoa, acaba gerando uma videoaula instantânea para aquele tema em específico da pessoa, né? Então, por exemplo, temas Sim, assim de estudo de projeto é bem legal, que depois que a gente bate um monte de papo e faz um monte de conversa, tá tudo gravado e essas videoaulas específicas por causa de cada pessoa, né? Porque eu já tive, durante muito tempo, fazendo cursos para produtores, mas assim, o curso é um negócio muito específico, né? Você vai lá, você vê sobre produção de semente, produção de substrato, por várias partes que você acaba não utilizando, né? Então, quem faz a consultoria acaba direcionando mais pro negócio específico para cada pessoa, né? Então, quem estiver interessado, só me procurar que eu posso ajudar. E não só para iniciar, mas para quem, por exemplo, já é produtor, a maioria me procura porque tá dando pau. Porque tá com problema que não consegue resolver. E ninguém te assim, liga para chamar para jantar, né, João? Só não, para pra chamar resolver pra um bucha, né? churrasco, ninguém chama. O cara me chama porque tá desesperado, né? Sabe que tem Jesus no nome, né? Então pensa que só Jesus na causa, né? Mas é legal isso, né? Que assim, a pessoa tá tão desesperada em alguns momentos que ela não consegue ver o problema de fora, né? Então dá pra fazer tanto no local quanto à distância, mas quase sempre é sucesso que o negócio dá pra resolver, né? Se a pessoa estiver dedicada e Bacana. chegar nesse ponto, dá pra resolver. E você acaba tendo um diferencial bastante grande, né, João? Você trabalha desde a concepção de um projeto para salas de frutificação, salas de incubação, né? Seja para shimeji, pari, shiitake, diversas espécies aí, né? E Isso. também a parte de produção de composto, né? A gente É, ainda não produz, né? Mas o Lucas e o irmão dele, o Rafael, já fizeram, né, um treinamento com você sobre a produção de composto, né? Então acaba conseguindo contribuir aí para praticamente todos os elos da cadeia de produção, né? com E certeza. obviamente as análises econômicas, a parte financeira aí, que é o X da questão, né? Com certeza, porque a gente pode ficar muito na parte romântica, né? Que assim, eu manjo, como você falou, né? Do shimeji, de shiitake, de Paris, de produção de composto, produção de semente, produção de bloco de shiitake. Mas a gente fica só naquela parte romântica técnica, é muito legal. Amo falar sobre a parte técnica, mas no final das contas você precisa reunir tudo, porque a pessoa vê um curso de produção e ela fala assim, beleza, agora como que eu vou montar um negócio pra mim? Né? Que tamanho que vai ser a sala? Que material que eu vou usar? Será que dá pra usar outro tipo de material? E aí fica com um monte de dúvida. Então, geralmente eu gosto de direcionar para tentar tirar aquela coisa do papel e transformar em um negócio mais concreto, né? E aí consegue reunir todas essas informações, né? E viabilizar. Muitas vezes a pessoa chega com uma ideia e muda essa ideia. Muda o cogumelo, muda o tamanho, muda o negócio, né? Muitas vezes se anima muito, muitas vezes fala, nossa, isso daí não é pra mim, tchau, né? É, Porque tem casos de pessoas que me procuram e falam assim, meu, eu quero produzir cogumelo, né? Mas eu quero deixar uma pessoa cuidando pra mim só e eu não vou poder ficar cuidando. Eu vou lá uma vez por semana. Não dá, né? Não dá. E aí a pessoa desiste, porque é o olho do dono que guarda o gado. E aí você precisa ser realista com essa pessoa, né? Só que assim, tem claro. profissionais, né, que infelizmente vendem uma fantasia. Falam que é a coisa mais fácil do mundo, que é a coisa mais simples do mundo é você ficar rico. E não é. É difícil como qualquer coisa na vida. Se você fosse ficar rico, todo mundo era produtor de cogumelo, né? Convidar essa turma aí a passar uns dias lá com a gente, velho. Bem isso. É legal, João. Obrigado, cara. Assim, para nós é uma satisfação, né? Já falei no começo, você nos ajudou desde o começo, aí segue nos ajudando, né? Uma pessoa fundamental aí na história da Farmbox. E aí ter o prazer de
ter essa 1 hora aí trocando informação contigo aqui agora para ajudar mais pessoas aí, para nós da Farmbox e para mim especificamente é muito gratificante, cara. Então, muito obrigado, né? Também a gente está nas redes sociais aí, @farmbox_br. Aqui no canal do YouTube mesmo tem vários e vários vídeos bem bacanas aí, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia, né? Fiquem à vontade para mandar mensagem e tudo mais. A gente faz parte daquela parcela dos produtores que são abertos, né? A trocar ideia, trocar informação, né? Então fiquem à vontade. E aí, João, só pra gente finalizar, cara, deixa uma mensagem aí pro pessoal, cara, sobre o futuro da fujicultura, algum conselho. Esse vídeo está sendo assistido ao vivo aí por uma quantidade de pessoas e, eventualmente, depois outras várias podem assistir, né? Então, daí uma mensagem vindo de você, com certeza acaba sendo uma mensagem relevante, uma mensagem de peso aí. Então, fica à vontade e aí a gente encerra, mais uma vez, te agradecendo aí pela oportunidade. Legal, Guilherme. Assim, eu gosto muito da fundicultura porque, assim, eu sou biólogo, né? Mas eu vim de uma família que... Eu nasci dentro de usina de açúcar e álcool, né? Minha família sempre trabalhou com usina de açúcar e álcool. E é um negócio que sempre me assustou muito, né, cara? Assim, a questão da monocultura, nunca me agradou muito. Sempre tentei procurar alguma coisa que me preenchesse, né, por completo, né? E nunca me agradou essa ideia de partir para essa indústria, né, de açúcar e álcool, porque é tudo muito grande, tudo, né, muito gigantesco, né? E assim, o que eu gosto da produção de cogumelos é que, assim, a pessoa pode começar a produzir na própria casa dela, para ela ver se ela gosta, né? Ela tem essa possibilidade dela começar partindo gradualmente como um plano B, para transformar num plano A, né? Sem ela ter que ter um espaço grande para produzir, né? Eu gosto disso porque é uma produção que você vê ela sendo disponibilizada para pessoas comuns, né? Você não precisa ser um mega agricultor para você começar a entrar na produção de cogumelos, né? Até, por exemplo, a primeira vez que eu fui para a China, achei muito bonito o trabalho que eles fazem lá no Instituto Juncal, que apesar da gente ter, né, assim, não saber muito como que seria, eu não imaginava como seria, né? Fui fazer esse curso lá e eu vi que o Instituto Juncal, na China, eles divulgam a tecnologia da produção de cogumelos para aliviação de pobreza extrema. Então eles vão e montam bases tipo na África, em Uganda, em Egito, em vários países em desenvolvimento, e eles conseguem desenvolver economia local. E eu pensei, poxa, o país nosso, do jeito que a potencial que tem, seria muito fácil de fazer isso com que isso acontecesse, né? Então, assim, eu vejo que é uma atividade muito promissora, né? Mas, assim, é uma pena que ainda não tenha caído na cultura e no hábito do brasileiro, porque é um alimento sensacional, espetacular, com altíssimo valor nutricional, né? Agregado em si, né? É só a gente saber explorar bem que dá para ganhar dinheiro com isso, mas, assim, como qualquer atividade, tem que ser profissional, né? Se a gente tentar fazer de forma muito amadora, acaba se arrependendo. Mas se você faz de forma profissional como vocês estão fazendo, eu acho que dá para colher bons frutos, né? E tornar como uma atividade principal na vida da pessoa. Com certeza, cara. Obrigado aí pelas suas palavras, eu reforço com certeza absoluta, né? Acredito muito na cadeia, não é à toa que a gente se inseriu nela aí há 2 anos atrás. Me enxergo aí atuando numa cadeia super bonita, limpa, sustentável e com um potencial de crescimento vertiginoso aí pela frente, né? Com certeza. Então, quando a gente desenhou as nossas missões, lá obviamente tem a parte da venda, a parte do comercial e tudo mais, mas a gente quer contribuir aí com a popularização, com a difusão da fujicultura no Brasil e quem sabe até um dia aí, se a gente seguir avançando para fora do Brasil, né? Com certeza. Então, incentivo aí a todos que tem interesse, que tem motivação de arregaçar as mangas aí, colocar a mão na massa e partir para cima, que a cadeia é muito interessante. E aí, para finalizar aqui, Bruno, pode vir, tá convidado aí, só que no dia que for trocar o lote de composto, né? Aí você ajuda a carregar saco, que senão não tem graça. Beleza, João? Beleza, maravilha. Valeu, cara, muito obrigado. Tudo de bom para você, até a próxima. Valeu, pessoal, obrigadão. Eu que agradeço, Guilherme. Um abraço, boa noite.